Não, isto não é um escorredor de louça e não é de máscaras que estamos a falar. Esta é uma das mais recentes obras que fiz e que teve a bênção de alguém que acode pelo nome de Anselmo Borges, é padre, tem 73 anos, veio lá das bandas de Paus de Rezende e no dia 15 de agosto celebrou 50 anos de padre. Padre Anselmo, não estamos em direto como desejávamos, mas estamos frente a frente, olhos nos olhos. O Padre Anselmo, há pouco tive com alguns colegas, para muita gente parece ter assim aquele lado rude e uma pessoa, portanto, temperada pelos rigores do inverno, mas dessa boca surgem as palavras que nos tranquilizam, que nos libertam a alma. 50 anos de padre. O que é que significa para si esta comemoração? Verifiquei que ficou um bocado confuso. O que eu queria dizer é que, quando falo com os colegas, portanto, tinham a ideia do padre Anselmo como uma pessoa austera, portanto. No entanto, é alguém que usa, hoje em dia, bem como o Frei Bento, a palavra como poucos, uma palavra que nos deixa reconfortados com os dramas do mundo e, portanto, contrariando a imagem do padre austero ou do homem austero. Estarei a ser correto? Ou diga lá, ficou assim um bocadinho. Talvez essa imagem corresponda também a algo de real, efetivamente, por educação, por maneira de ser. Eu sou uma pessoa austera, mas por outro lado, eu sou uma pessoa que viu e vê em Jesus a boa nova de Deus que é amor, e é esse amor que eu procuro transmitir às pessoas. Em primeiro lugar, porque eu sou o primeiro beneficiado desse amor de Deus. Sabe, quando me perguntam como é que se renova a Igreja, é simples, é simples. O Papa, os bispos, os padres, que são aqueles que têm a primeira responsabilidade de transmitir o Evangelho, deviam perguntar a si próprios: o Evangelho é bom para mim? É uma notícia boa para mim? De facto, o Evangelho é salvador para mim? Para mim! No dia em que todos os padres, todos os bispos e o Papa vejam no Evangelho essa notícia boa e felicitante para si próprios, nesse dia vão dizer essa mensagem aos outros. Se é bom para mim o Evangelho, também deve ser bom para os outros, então eu vou anunciar. Então, a minha vida talvez seja essa síntese de alguém que, por natureza, por formação, é uma pessoa austera. Por outro lado, alguém que vê no Evangelho essa notícia boa para si próprio, em primeiro lugar, e que a tenta transmitir aos outros. Uma palavra de liberdade, de amor, de libertação. Onde eu queria chegar, e ultrapassando esta fase, era que, de facto, digamos, a tranquilidade, a serenidade que a sua mensagem infunde em todos nós, os seus leitores, os seus seguidores, deixe-me dizer-lhe assim, é algo que não se compadece, digamos, digamos, quando a gente olha para as pessoas, traça-lhe um retrato, digamos. E olhando assim para o Padre Anselmo, parece uma pessoa que espera lá, um passo atrás. Portanto, é preciso lê-lo, é preciso perceber do que é que está a falar e, portanto, com isto eu só queria significar que, parecendo uma coisa, a imagem que nos transmite, a libertação da mensagem que transmite é, em todo ela, contraditória, digamos, vá lá, talvez tenha sido um bocadinho excessivo, mas... A primeira imagem. A primeira imagem.
Era isto que queria ser quando era pequenino, portanto, alguém portador de uma mensagem felicitante e ver no Evangelho e em toda a dimensão da religião, do lado religioso do homem, e poder captar esse lado felicitante para fugir àquele lado que além falámos, que é o lado da culpa, quer queiramos, quer não, eu próprio por mim falo, digamos, foram anos e anos de pessoas como o Padre Anselmo, ou seja, padres, mas não como o Padre Anselmo, mas padres que se encarregaram, e ainda hoje encarregam, digamos, de multiplicar, reproduzir esse lado do Deus castigador, tenebroso, quando de facto é possível encontrar outra mensagem. Repare, eu fui padre, sou padre convicto, por convicção. Aliás, os 50 anos de padre foram celebrados, não por acaso. Eu fui ordenado em Fátima, exatamente há 50 anos, e quis celebrar os 50 anos de padre em Nossa Senhora dos Remédios, lá em Lamego. Porquê? Porque o meu pai sempre esteve muito ligado, ele era de Lamego, e sempre esteve muito ligado à Nossa Senhora dos Remédios, e eu quis que essa celebração fosse lá. Ali eu disse uma coisa que ninguém conhecia, fiz ali uma confissão pessoal. Acho que são 600 escadas naquela escadaria da Senhora dos Remédios, aos 19 anos, para decidir-me se devia ser padre ou não, eu fiz aquela escadaria de joelhos. Muita gente ficou admirada. Devem ter ficado tão admirados que ninguém me fez nenhum comentário. Foi uma confissão pessoal. E valeu a pena subir estes degraus todos. Eu fiz essa escadaria de joelhos exatamente para mostrar a mim próprio. Era uma meditação para saber se era capaz, se não era capaz, o que é que efetivamente eu queria. Agora, fui padre, portanto, convicto, sou padre convicto, mas eu próprio reconheço que esta mensagem do Evangelho de Jesus enquanto notícia boa e felicitante, eu próprio fui fazendo uma experiência para mim mesmo. Digamos, a minha imagem de Deus, ela própria se tornou, enquanto mensagem evangélica, mais evangélica para mim próprio. Neste sentido, posso dizer que eu próprio me fui lentamente para mim mesmo convertendo ao longo destes anos para um Evangelho mais notícia boa e felicitante. O padre tem tido, digamos, não duvido, eco de que, eu não digo pessoas como eu, como todos nós os tropeçamos, e eu tenho leitores seus, portanto, leitores meus, seus, alguns no Brasil que nos dizem não deixes publicar as crónicas do Padre Anselmo, porque eu prefiro quase não ir à missa, mas não perder. Portanto, é gratificante perceber que, por exemplo, e indo para uma questão da fé, digamos, de determinados dogmas que o Padre Anselmo, o Frei Bento e outros abordam, digamos, de uma maneira que não é habitual, nunca deu por si a pensar, será que Deus está satisfeito comigo? Porque eu ando aqui a questionar a forma como o Deus foi explicado, ia para dizer vendido, mas pronto, explicado ao longo dos tempos, tem ecos de que as pessoas transmitem, que houve mudanças na sua vida depois de o lerem. Quero acreditar nisso. Eu volto a repetir, eu próprio sou um convertido para mim mesmo. Eu devo dizer-lhe que desde muito jovem, fui apanhado por esta pergunta fundamental: qual é o sentido definitivo da existência humana? E porquê? Porque fui apanhado pelas perguntas que, em termos vulgares... Porque há algo e não nada. Exato, porque há algo e não nada, mas o que para lá da morte? Portanto, uma resposta fundamental para o sentido último da existência, porque há morte. E encontrei em Jesus a resposta para esta questão.
para esta pergunta. Para mim, não há resposta melhor para esta pergunta. Qual é o sentido último da existência? Não há resposta melhor do que o Evangelho de Jesus. Mas, eu volto a dizer, eu próprio me fui convertendo mais ao Evangelho, como notícia boa e felicitante. Sinceramente, não tenho qualquer pejo em dizer que não me sinto culpabilizado. Porquê? Porque a experiência fundamental não é a experiência dos dogmas, das doutrinas. Não, a experiência fundamental do cristianismo é o encontro com uma pessoa, que é a pessoa de Jesus. E com a pessoa de Deus revelada através de Jesus. Um Deus que não mete medo, não é um Deus do terror, é o Deus do amor. Deus é amor. Portanto, não tenho qualquer remorso em anunciar aquilo que anuncio. Porquê? Porque antes da doutrina, eu sei que a doutrina é importante, evidentemente, também sou professor de filosofia, tenho alguns conhecimentos sobre esse assunto, mas o fundamental é uma pessoa, é o encontro com uma pessoa, com a pessoa de Jesus, e através da pessoa de Jesus, o encontro com Deus, que é amor e que quer a nossa alegria definitiva. Mas tem a noção que, portanto, essa visão mexe com a forma como estamos na vida e que, ao nível da hierarquia, temos, para falar também do Papa Francisco e o último livro do Padre Anselmo, mas, portanto, o Papa, digamos que ele próprio, ainda que timidamente, segundo alguns, dá muitos e profundos passos no sentido de questionar todas essas verdades como adquiridas. Para muitos dos padres, ou daqueles que são os emissários mais diretos, ou os portadores da palavra mais diretos, isso também significa uma espécie de desinstalação que alguns não estão decididos a fazer, certo? Ora bem, o Papa está constantemente a dizer que a peste da Igreja é o carreirismo e o clericalismo. Ora, eu apenas procuro que Deus me ajude a não estar na linha nem do clericalismo, nem do carreirismo. Eu acho que o mais importante para as pessoas é o amor, é sentirem-se amadas. Aliás, veja, a partir do dia em que um cristão perceba que é amado por Deus, a partir desse dia não há medo. A partir desse dia não há angústia. Evidentemente que todos nós cometemos erros, eu também, todos nós cometemos disparates e eu também. Não é por acaso que naquela Eucaristia de celebração dos 50 anos de Padre também lá pus aquele texto do Eclesiastes, há tempo para amar, há tempo para odiar, há tempo. Veja, há tempo para o disparate, mas em última análise, aquilo que nós queremos é a salvação. No dia em que nós façamos a experiência de que Deus é amor, de que somos amados por Deus, nesse dia a nossa vida dá uma reviravolta completa e andamos tranquilos na existência. Lá diz São Paulo na carta aos Romanos: se Deus é por nós, se Deus é por mim, o que ou quem pode ser contra nós? O que ou quem pode ser contra mim, se Deus está do meu lado? É possível acreditar que essa mensagem poderia espalhar-se também ao mundo da política, e o Padre Anselmo ultimamente quase que arrastou, diria, alguns políticos que começaram a dedicar agora mais algum tempo ao aprofundar, digamos, da possibilidade da felicidade não se esgotar, digamos, na relação política. Ou o que é que eu quero dizer? Se para a política, como nós entendemos no nosso dia, fossem carreados alguns dos valores do cristianismo visto desse lado, felicitante, será que poderíamos ter também uma política com menos lutas partidárias e mais lutas por causas, portanto, onde a esquerda e a direita percebessem que, se calhar, eu sei que é ingenuidade da minha parte estar a dizer isto, mas é um exercício que também
tomo a liberdade de lhe pedir que diga qualquer coisa sobre isto, porque ultimamente eles têm, Padre Anselmo, é frequente vê-lo, Paulo Rangel, Jaime Gama, enfim, e outros. O que é que isto quer dizer, Padre Anselmo? Vamos lá ver, são meus amigos. Veja, na celebração dos 50 anos também esteve o José Manuel Pureza, que é do Bloco de Esquerda, e estivemos todos num grande convívio. Porquê? Porque antes de sermos deste partido ou daquele, antes até de sermos crentes ou não crentes, nós somos todos seres humanos. Yeah. Seres humanos carentes, seres humanos com dificuldades. E o que é que nós queremos enquanto seres humanos? Queremos ser felizes. Não é por acaso que o Papa Francisco, ainda recentemente, dizia que há a grande política e a pequena política. De facto, eu também compreendo a política partidária, mas a política partidária tem de ser guiada pela grande política. E o Papa Francisco, citando até santos, diz uma das provas, um dos exercícios maiores do amor é a política. A política só tem sentido enquanto pessoas, homens e mulheres, se entregam à política para quê? Para servir o bem comum. Evidentemente que para servir o bem comum a realidade é muito complexa, há vários caminhos e daí haver vários partidos. Mas aquilo que tem de reunir todos os políticos, em última análise, é o bem comum. É a realização, é colocar aí, pôr aí condições de possibilidade de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança, poder realizar plena e adequadamente as suas possibilidades humanas em ordem à plena e adequada realização de si próprio. Padre Anselmo, é uma pergunta assim um bocadinho marota, mas digamos, o Padre Anselmo, o Frei Bento, depois haverá mais alguns padres mesmo, para falar da hierarquia. Têm a noção da importância que quer o senhor com as suas crónicas no Diário de Notícias, quer o Frei Bento com as crónicas que nós aqui lhe chamamos autênticos o Evangelho, portanto o Evangelho através da web. Têm a noção que se calhar são poucos, que poderia vir, como dizia o Evangelho, operários para a messe, para fazer alargar a mensagem, ou acha que vai ficando, e já sente disso, vão ficando sementes, vai havendo novos protagonistas? Sinceramente dá-me satisfação encontrar pessoas que me dizem que gostam dos meus textos, que aqueles textos ajudam as pessoas, lhes abrem horizontes novos para a sua existência, para a existência das suas famílias. Isso dá-me enorme alegria, enorme satisfação, porque quando a gente anuncia, evidentemente que quer encontrar eco, quer fazer o bem. Se efetivamente através dos meus textos algumas pessoas encontraram melhores horizontes para a sua existência, se encontraram mais felicidade, mais alegria, isso dá-me enorme satisfação. É para isso, é por causa disso que eu escrevo. Uma palavra já agora, as redes sociais, esta coisa que chamamos Facebook, não podemos hoje fazer em direto, mas vai ser ouvido pelas pessoas. O Facebook não faz, e os outros, Instagrams e tudo isso, não fazem só divórcios, não fazem só, enfim, podem ser também o Jesus Cristo. Se fosse vivo, seguramente era capaz de ter Facebook, não sei. Evidentemente, não é por acaso que ainda há pouquinho eu lia que o Papa Francisco tem 30 milhões de seguidores no Twitter. Evidentemente que nós temos de usar todos os meios para levar a mensagem de Jesus às pessoas. Se efetivamente estamos
convencidos de que é uma mensagem boa e felicitante para as pessoas, devemos usar todos os meios para a difundir. E, portanto, eu pessoalmente estou-lhe grato pelo facto de difundir os Eu é que me meus sinto um textos. privilegiado por poder partilhar, por E ter vejo partilhado. que, de facto, os meus textos têm muitas partilhas. Se, volto a dizer, os meus textos ajudam alguém, eu sinto-me muito feliz por isso, porque é para isso que, fundamentalmente eu escrevo. Oh, Padre Anselmo, vamos terminar como começámos, porque aquela obra que está ali chama-se É a minha prenda de aniversário, que eu não lhe pude entregar em Lamego, porque os marotos, os malandros, os assassinos dos incêndios não deixaram, mas foi uma das áreas martirizadas, mas chama-se Escorredor de Almas. É uma sátira, mas também qualquer coisa que quer convocar-nos para a ideia da confissão. Gostava que nos tranquilizasse aos meus amigos, as pessoas que são minhas amigas, que eu não estou a cometer nenhum sacrilégio, que eu não sou contra a confissão, mas sou sim por qualquer coisa que o Padre Anselmo já partilha. Ou seja, ajude-nos a tirar esta culpa que de vez em quando ainda nos assalta, que somos pecadores, que não temos salvação e o inferno está ali já à esquina à nossa espera. O inferno não está à nossa espera. Veja, o inferno nem sequer está na doutrina oficial, que é o credo. Nem a Nossa Senhora veio amedrontar, como você tão bem disse. Qual seria a mãe que iria mostrar Exato. o inferno aos seus filhos? Portanto, o Evangelho, volto a dizer, infelizmente muitas vezes foi, como disse o grande filósofo Nietzsche, um desengelho, uma notícia má e desgraçante da vida de muita gente. Mas o Evangelho tem de ser, outra vez, tem de ser convocado para ser o que é. Evangelho, notícia boa e felicitante. Deus é amor. Em relação concretamente à confissão, agradeço-lhe muito. É uma bela convocação para a dupla face, se quiser, da confissão. Olha, deixe que lhe diga, a confissão ajudou muita gente. Ajudou muita gente e ainda hoje ajuda muita gente. Deixe que lhe diga. Olha, mas entendida não como uma expiação, mas como... Posso, por exemplo, dizer-lhe, um dia estava eu em Nova Iorque, e numa paróquia, e fui chamado a um hospital. E eu cheguei lá, a esse hospital, estava uma senhora ainda jovem, acho que posso dizer isso porque ninguém... Eu já não sei, não estou aqui a transgredir segredo. Mas eu cheguei lá e essa senhora apresentou-me um papel com aquilo que ela considerava os seus pecados. Eu procurei dar-lhe tranquilidade, a paz de Deus, e ela morreu nessa noite tranquila. Bom. Olha, há pouco tempo alguém que eu não conhecia chamou-me também à cabeceira de um pai que estava também a caminho de morrer. Rezamos um Pai Nosso em conjunto e ele no fim entregou-se a Deus, entregámo-lo a Deus. Portanto, a confissão ajudou muita gente. Devo dizer-lhe que eu nunca fiz perguntas de tortura. O Papa Francisco já chamou a atenção para isso. O confessionário não pode ser uma câmara de tortura. Também chamou a atenção para muitos padres que deram cabo da vida de muita gente através da tortura, concretamente do pecado do sexo, como se tudo se concentrasse no pecado do sexo, esquecendo que o grande pecado é o pecado da injustiça. Portanto, para dizer-lhe que a confissão pode ser um espaço de liberdade, de libertação. Mas eu, concretamente, que estou aberto à confissão, o que é que faço? A partir de uma experiência que fiz concretamente em Paris, eu dou 2 vezes por ano a absolvição coletiva. E é impressionante. Sabe que no último domingo antes de Natal e no domingo antes da Páscoa, no domingo de Ramos. Nesses 2 domingos as pessoas vão lá à igreja
enchem a igreja completamente. Estão sentadas no chão e vão pessoas de idade, e vão pessoas de meia idade, e vão homens, e vão mulheres, e vão jovens, muitos jovens. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas sentem que precisam de uma reconciliação, que precisam de um espaço para reconciliar as suas vidas com Deus e uns com os outros. Precisam de confessar que também as pessoas precisam de confessar que também são pecadoras. Eu dou a absolvição geral, mas não estão para ir ali para uma inquisição. Muitas vezes, de facto, a confissão foi uma verdadeira inquisição, foi uma verdadeira câmara de tortura, como diz o Papa Francisco. A confissão tem de ser o grande espaço da liberdade. Vai em paz. Deus continua a gostar de ti sem condições. Diríamos que são autênticos tabores do século XXI. Esses momentos do Senhor, como é bom estarmos aqui, portanto as pessoas não têm que sentir sobre elas a carga. E repare, nestas confissões eu nunca dou nenhuma penitência. Jesus nunca deu penitência a ninguém. Evidentemente que se ofendemos alguém, devemos reparar o mal feito às pessoas, claro, mas nunca dou penitência no sentido tradicional das pessoas. Digo, agora, em ação de graças, porque está contente, porque Deus é bom para si, dê também uma alegria a uma pessoa ao longo da próxima semana. Vamos terminar esta conversa e agora peço-lhe que dê uma alegria aos nossos leitores, aos espectadores, não que nos absolva, mas deixe lá aí uma palavrinha. Estamos a falar por uma coisinha que se chama ânimo, neste caso TV, ou o que quiser. Dê-nos um bocadinho mais de ânimo para além daquele que eu tenho dado e terminamos a nossa conversa. Ouça, Jesus, o que é que disse? Ânimo. Tem força, tem coragem, avançai. Sabe qual é a palavra que aparece mais vezes na Bíblia? Antigo e Novo Testamento? São 366 vezes. Palavras colocadas na boca de Deus. Não tenhais medo. Obrigado. Não tenhas medo. Obrigado, Padre Anselmo.